Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast Soma. E hoje nós temos uma convidada muitíssimo especial. Vou pedir aí para vocês uma colherzinha de chá, porque hoje o esquema aqui tá diferente. Eu tô como apresentadora hoje do podcast. Normalmente o Dari me dá uma ajudinha, mas a gente realmente não queria de forma alguma deixar para remarcar esse podcast, porque é uma convidada que a gente tá louco para conhecer a história dela já há um tempo, e como a agenda dela é concorrida, eu falei, não, deixa comigo que eu vou incorporar o Dari e vamos fazer nós duas mulheres aqui à frente. Eu tenho certeza que vai ser uma história incrível. A nossa convidada maravilhosa de hoje veio aqui para bater um papo com a gente sobre empreendedorismo, especialmente considerando que o Soma é isso, um grupo de mulheres empreendedoras que têm seus negócios, seus desafios, sempre com o objetivo de inspirar outras mulheres, outras pessoas dentro, dos seus negócios, dentro dos enormes desafios que nós temos na nossa trajetória. E para isso eu tenho o prazer de receber a Thalita Curi. Incrível, tem uma bio aqui maravilhosa para ler para vocês. Empresária e sucessora do Grupo Santa Clara Agro, uma empresa referência no setor agrícola, com uma trajetória marcada pela inovação e responsabilidade social, que atua pelo fortalecimento de uma agricultura mais sustentável, conectando produtividade, cuidado ambiental e desenvolvimento humano. Fundadora de um projeto incrível, vários na verdade. Até vi aqui que está o Crianças no Agro, mas até com certeza nós vamos conhecer um pouco mais sobre os projetos dela. E Damas no Agro, colunista da Forbes Agro, sempre compartilhando ideias e provocações sobre os caminhos do agro no Brasil e reforçando a ideia da sustentabilidade, sucessão familiar e valorização de quem produz. Seja muitíssimo bem-vinda, obrigada por estar aqui, pela oportunidade de te ouvir, saber um pouco mais da sua história. Obrigada, Thalita, muito obrigada. Eu que estou muito feliz, obrigada pelo convite, uma pena que o Dari não está aqui, mas a gente vai fazer com que seja um sucesso, ele vai ficar com muito orgulho desse episódio, quarto episódio, então honrado em participar desse podcast e fazer parte da história do Soma. E vamos contar aqui um pouquinho, quem quiser saber mais também vou, ao final, deixar os meus dados para quem quiser conversar comigo e saber um pouco mais, estarei à disposição. Ai, maravilha, muito, muito obrigada. E eu acho que assim, sempre que a gente vê você ali nas redes sociais, quem te conhece um pouco, fica muito encantado pela sua história, especialmente considerando um pouco da sua trajetória profissional. Você pode contar pra gente um pouquinho? Com certeza. Hoje eu tenho 41 anos. Com muito orgulho eu falo que estou no agro desde que eu me conheço por gente. Os meus pais são os fundadores do Grupo Santa Clara e com muito orgulho e responsabilidade, eu e meus irmãos estamos dando sequência ao que eles iniciaram há quase 30 anos. Meu pai está no mercado de nutrição e proteção vegetal desde 1968, inclusive ele veio para Ribeirão Preto, local que nós somos sediados, exatamente para abrir uma empresa naquela época, e de Santa Clara quase 30 anos, o ano que vem completa 30 anos de Santa Clara, então com muita responsabilidade, já há um pouco mais de 10 anos nós assumimos, mas de fato estou no agro desde há um pouco mais de 20 anos, né? E a gente vem dando continuidade ao trabalho que os meus pais começaram, e eu falo que nós saímos de uma empresa, nós somos indústria de fertilizantes especiais e biodefensivos, saímos de uma empresa pequena, hoje é o que se tornou uma referência, não só no Brasil, mas exportamos tecnologia brasileira, somos uma multinacional brasileira para mais de 30 países e com muito orgulho eu falo, né, que é um Brasil que dá certo, e eu venho muito para contar a história real do agro, desmistificar alguns paradigmas, né, desconstruir alguns paradigmas. Certeza. E que a gente vai conversar aqui, mas acho que a primeira mensagem que eu queria passar é o que é o agro de verdade, né? Eu até costumo brincar que a gente precisa mudar o nome, o agronegócio já ficou, de uma certa forma, muito
um viés muito prejudicial. Então eu venho contando o que de fato a gente faz, como a agricultura moderna é sustentável e como a Santa Clara está contribuindo para isso. E me fala uma coisa, para você, Thalita, né, você se formou em quê? A minha formação inicial, eu sou jurídica, eu sou formada em Direito, Olha fiz a minha só. especialização em Direito do Agronegócio. Aí quando houve a implementação da governança e a gente contratou executivos para que a gente pudesse alcançar patamares maiores do que hoje, do que era Santa Clara, eu precisei sair da minha zona de conforto, que eu ficava muito nessa parte de gerenciamento de riscos e de compliance. E aí eu fui fazer meu MBA, então, em gestão empresarial, porque eu saí da direção jurídica, então desde o início, eu já estou lá no final, mas eu participei desde de chão de fábrica mesmo. As nossas unidades industriais ficam em Jaboticabal, no interior de São Paulo, a nossa sede administrativa fica em Ribeirão Preto, e nós temos filiais pelo Brasil todo. Mas quando eu comecei, eu realmente fui desde o administrativo até chegar à direção jurídica em 2021, que eu migrei para o Conselho de Administração, quando a gente implementou de fato a governança. E aí, eu acho que é o segundo ponto que eu queria falar. A gente fala muito em ESG, né? O pessoal acha um bicho de sete cabeças, fala, não, mas é tão distante da minha realidade implementar isso na minha empresa. Então eu falo aqui para vocês que estão iniciando, empreendendo no começo, peguem coisas simples que a gente possa fazer para a prática. Então, o ESG, o que é? Governança, o G da governance, o E, que é o meio ambiente, é o environment em inglês, e o social, que é o social. Então, esses três tripés, quando a gente fala assim, torna muito mais simples. O que de fato a gente pode fazer com esses três tripés que traz a sustentabilidade dos negócios? Eu gosto muito de falar de sustentabilidade dos negócios, porque quando a gente fala em sustentabilidade no Brasil, só pensa no meio ambiente. Sim. E, na verdade, a sustentabilidade e a perenidade dos negócios, ele vem com esse tripé muito bem estruturado nas empresas. E você sempre pensou em ir para estar no Santa Clara? Não, na você verdade, sempre foi óbvio? No início da minha faculdade, eu tinha um sonho de ser promotora. Eu sempre fui meio justiceira. e aí eu comecei a realmente estagiar na época lá. Eu saí um pouco da Santa Clara, mas a Santa Clara me puxou. Eu falo, meu pai nunca me obrigou e pelo contrário, ele sempre me deu toda assim, o apoio necessário, mas eu senti a necessidade e quis estar ali dentro do que é a indústria hoje do Grupo Santa Clara. Só que eu vou confessar, na época, quando eu iniciei, só éramos eu e minha mãe de mulheres dentro da Santa Clara. Isso há 20 anos atrás. E aí, estive na Santa Clara e vi que essa realidade mudou muito. Eu vejo assim, a cada ano a gente tem conquistado espaços, né, voz, e a dificuldade que eu tive no início me deu força e coragem para lançar então projetos que pudessem trazer mais mulheres para dentro da Santa Clara. Um deles é o projeto social Damas do Agro. Para quem quiser saber mais, @Damas do Agro. É um projeto social que era da Santa Clara, com o intuito inicialmente de motivar, capacitar e integrar mulheres dentro da empresa, mas que transcendeu. Hoje nós somos o primeiro grupo de mulheres da agroindústria, e aí eu comecei a rodar o Brasil e fazer conexões com outros grupos de lideranças femininas, porque daí nos últimos 10 anos, se você pegar dados do CNA, nos últimos 10 anos cresceu 109% o número de mulheres em atividades agrícolas. E a Santa Clara, hoje, 31% do quadro de colaboradores são mulheres, e não por estabelecimento de cotas. Eu não vejo que seja o caminho, porque se você coloca uma pessoa que não está preparada, o efeito é rebote. Vai falar, mas coloquei a cota da mulher ali e ela não estava preparada, e aí acaba sendo pior. Eu acho que o que, infelizmente, ainda no nosso setor, de todos da economia, ainda é o mais masculinizado. Sem dúvida. E eu venho aqui, por isso que eu tenho
essas oportunidades de falar para que hoje nós não somos tão minoria. E se nessas últimas décadas nós conquistamos o mercado de trabalho, agora daqui para frente o nosso grande desafio são posições de C-level, cargos de liderança. Então, hoje somos 31% do quadro de colaboradores. A meta, se somos 51% de brasileiros aqui nesse nosso país maravilhoso, por que não sermos 51% do quadro de colaboradores? E como transcendeu, hoje as pessoas começaram a me chamar para fazer palestras e contar um pouquinho da minha trajetória para servir de motivação e integração. Com certeza. Te confesso que não era esse o intuito, né? Nunca imaginei de estar fazendo isso. Eu era diretora jurídica. Quando eu migrei para o conselho, realmente que eu saí da operação e fui para essa parte mais estratégica da empresa, e aí é outro grande desafio das empresas familiares, né? Tem um dado que eu gosto muito de falar, que 65% do PIB do Brasil advém das empresas familiares, mas apenas, pasmem, apenas 30% passam para a segunda geração. Eu sou segunda geração, então 30%, 70% já ficam. Sim. E olha a responsabilidade, 65% do PIB do Brasil advém das empresas familiares, e aí eu falo para todos vocês, independente quem não é do agro, olha a responsabilidade que nós estamos tendo. Então, quais são os desafios? E aí, quando eu fui para o conselho de administração, eu comecei a me aprofundar, me formei como conselheira, né, no IBGC, comecei a fazer cursos de finanças, toda a parte empresarial para ver estrategicamente, e eu comecei a me deparar com uma seguinte questão: o que de fato as empresas não prosperam para as outras gerações? Dados do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, como eu falei, apenas 30% passam para a segunda, apenas 14% passam para a terceira, ou seja, o meu desafio enorme para os meus filhos que estão ainda vindo, maior, os meus sobrinhos, que são um certeza. consórcio de primos, né? É o primeiro, meu pai e minha mãe eram os fundadores, hoje nós somos sociedade de irmãos, e o consórcio de primos são núcleos familiares muito mais complexos de se administrar. E apenas 3% passam para a quarta geração. E aí eu comecei a fazer imersão nas empresas mais voltadas para o agro, no meu caso, que chegaram à terceira, quarta, quinta geração. Como que elas conseguiram chegar e conseguiram dar longevidade aos seus negócios? E qual foi a sua conclusão? Sucessão e governança. Se você não tiver um processo de sucessão e governança bem feito, de fato, dentro da sua empresa, as chances de você conseguir passar essas gerações se torna muito mais desafiadoras, são mínimas. E aí realmente que me chocou. Falei, não adianta a gente ter um negócio maravilhoso, como é o nosso caso, nós vendemos sustentabilidade, como você disse, vendemos produtividade para o produtor, através dos nossos fertilizantes especiais e os biológicos, mas se você não tiver um sistema estruturado de alçadas de decisão, porque aí os conflitos familiares, eles se blindam. Sim. Você consegue blindar os negócios da empresa. Então, hoje, eu falo que isso para o dono, né, que fundou, é uma sensação muito difícil. Eu sei porque eu participei do processo, eu sei o quanto é difícil sair da operação. Você se sente insubstituível. Fala, não, se eu não vier, as coisas vão parar. Então, esse processo, eu entendo porque eu passei, eu brinco que é como se fosse um filho de 18 anos, porque a dor que eu tive de sair da operação, você contratar executivos, que isso é um grande desafio, um custo alto, mas é custo e investimento. Hoje, o que era a empresa 2018, antes de 2018, quando nós implementamos e contratamos esses executivos, e o que hoje vale a Santa Clara. Então, tem vários desafios. Eu falo que um é ego, né? É o sentimento de não pertencimento, e na verdade você começa, quando você sai da operação, você começa a pensar de forma muito mais ampla e estratégica. E também a questão de dividir lucro. O que é melhor, você dividir lucro nenhum ou dividir muito lucro? Isso dói para a pessoa que fundou. Nossa, eu vou ter que dividir o lucro que eu estou tendo na empresa. Mas o que é melhor, né? Eu te pergunto, passa a provocação, o que é melhor? Você não dividir lucro pequeno ou dividir muito lucro com outras pessoas?
É até interessante, esse final de semana eu fiz um curso em São Paulo e eles fizeram essa provocação assim: o que que você prefere? Dividir um pedaço, ficar totalmente, na verdade, com a sua pizza brotinho ou dividir uma pizza grande? E acho que tem muito a ver com isso, né? E na verdade, a implementação, quando eu falo de implementação de governança, porque eu não vou ficar aqui falando de produto técnico, né? Sim. Meus produtos são muito técnicos, assim, não é o público que nós estamos falando. Então, eu vou falar de coisas estratégicas que agregou valor para o meu negócio, eu tenho certeza que pode agregar para vocês que estão me assistindo. Sucessão bem feita, um processo de sucessão, contratar consultorias, né, que possam auxiliar, porque às vezes eu tinha um conhecimento, um know-how técnico de fazer um acordo de sócios, de fazer um protocolo familiar, mas eu era parte interessada. Isso que você está trazendo, na minha opinião, assim, é muito relevante, porque acho muito interessante, né, nós já tivemos a oportunidade de conversar em outros momentos sobre isso. Eu acho muito, muito bacana a forma que você traz a sua dor, que foi muito desafiador Sim, mesmo. sim. E realmente, porque a gente, principalmente pensando em uma empresa familiar, existe um apego muito grande, né, por tudo aquilo que foi construído. E medo de não dar certo, Com né? certeza. Eu acho que aquele receio, não, se eu sair a coisa vai piorar. Do insubstituível mesmo. Do né? insubstituível. E quando você e toda mudança quando você sai da sua zona de conforto, daquilo que você sabe fazer e de algo inovador e diferente e novo, é o medo, né? Então, essa mudança, esse crescimento profissional de Thalita Cury, de uma diretora jurídica especializada em gerenciamento de risco, de crédito e cobrança no agro, para uma empresária, né, pensando nos negócios como um todo, numa visão geral e com ajudas, assim, hoje eu tenho no conselho de administração, eu sou a única mulher ainda, mas eu sou a única representante da família. Eu tenho os 3, agora o quarto, que nós vamos falar sobre o quarto conselheiro, nós somos em 5 ao total agora, então são cada um voltado para uma especificidade, um é especializado em finanças, o outro em pessoas, em outro em mercado, só que quando a gente começou, era só a família. Era todo A mundo, gente era começou, foi construindo, eu lembro o primeiro dia que eu peguei uma apostila de governança do IBGC, e isso foi em 2018, nós estamos em 2025, olha quanto pouco tempo que foi, e o que era Santa Clara em 2018, que hoje se tornou e o que ela Grupo Santa está Clara. se transformando ainda. E tem muito ainda, Exato. eu falo que é só o começo. Eu tenho 41 anos, meu irmão tem 39 e a minha irmã tem 34. Então, a gente tomou a decisão, falei, não dá para vender empresa com essa idade. Nós queremos dar continuidade, longevidade e deixar um legado para os nossos filhos, para que eles realmente continuem e perpetuem os negócios da família. Olha que máximo. E até aproveitando, né, que você tocou no assunto desse novo conselheiro. Sim, sim. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre o investimento do BNDES? Sim. Por que o Grupo Santa Clara? Já é uma resposta daquilo tudo que eu trouxe, né? Porque o BNDES, e aí para quem não sabe, explicar um pouquinho para atualizar, o BNDESPAR, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, através do BNDESPAR, que é a compra de participações, ficou um bom tempo sem adquirir sociedade em nenhuma empresa, cerca de 10 anos. E agora, recentemente, saiu uma nota, a gente vinculou em todos os meios de comunicação recentemente, de que a Santa Clara, o Grupo Santa Clara, seria a primeira empresa a eles retomarem esse tipo de aporte. Foi um aporte de 114 milhões na compra de 19,9% da nossa sociedade. Mas por que Santa Clara, né? Todo mundo me pergunta. Por isso, porque nós investimos lá atrás, em 2018, em sucessão, em governança, em contratar executivos que nos trouxessem braços, né, para que fosse chamada a atenção. Obviamente, o nosso negócio é uma coisa que
é o futuro, né? Economia verde. A sociedade está cada vez mais cobrando por práticas mais sustentáveis na agricultura, não só no Brasil, mas no mundo. E os nossos projetos de inovação, que também é um investimento, cerca de 8% do nosso faturamento é em inovação, muito acima do nosso mercado, e isso também contou com a aprovação desses grandes projetos de inovação para levar e trazer uma agricultura mais sustentável. Obviamente, assim, é uma evolução, né? Sem E dúvida. cada vez mais a gente está vendo essa potencialidade. Tem um dado da ONU, que eu gosto muito de falar, até 2030, segundo dados da ONU, nós teremos 8,5 bilhões de pessoas nesse mundo. Como que nós vamos conseguir alimentar essa quantidade de pessoas sem degradar o meio ambiente, Como um todo, né? Preservando o meio ambiente. E aí essas práticas sustentáveis vêm como uma grande resposta e uma contribuição nesse sentido. E o BNDES chamou atenção, obviamente existiam outras empresas, mas a gente, desde 2018, a gente já objetivava ter um parceiro estratégico, como eu disse, nós somos novos, a gente não queria vender a empresa, a gente falou, não, o que a gente precisa de um aporte estratégico para essa construção do Centro de Pesquisa e Inovação, que nós vamos estar fazendo em Jaboticabal, já fica o convite, o ano que vem vai ser lançado, então o aporte foi estratégico, nós não pegamos esse dinheiro para a nossa família, para reinvestir nos negócios, porque isso é um grande problema no Brasil, cultural, né? Separar pessoa física da jurídica. Sim. E isso foi o que antes mesmo com as instituições banqueiras, a gente conseguia créditos muito acima do nosso mercado e que o banco viu que existe uma proteção, uma segurança para eles poderem investir em algo perene e longevo sem conflitos familiares que possam prejudicar o andamento até 2030. Como eu disse, nós seremos 8,5 bilhões, então a gente tem todo um planejamento estratégico para crescer absurdamente, não só aqui no Brasil, mas nos países que nós atuamos. Gente, e sabe uma coisa, Thalita? Para quem não sabe, né, acho que eu nunca nem comentei muito sobre isso, a gente, dentro do escritório, nós temos uma atuação com governança e trazendo um pouco, assim, do lado de um advogado que acompanha isso, que a gente nota, as empresas, elas se interessam muito pelo processo de governança, por essa questão de sucessão e tudo mais, e muitas até chegam a implementar uma estratégia de sucessão e alguns documentos, né, ali como você citou, mas efetivamente a implementação de fato, fazer aquilo acontecer é muito complexo e hoje eu vejo que você tem uma experiência muito grande pela prática, por ter vivido tanto dos desafios, mas também um case de sucesso. E admiro muito meu pai, eu falo que quem funda esse apego, né, eu falo que a sucessão tem que ser feita antes da hora. Antes de precisar Antes de precisar, porque se não der certo, dá tempo ainda de corrigir a rota. Exatamente. Então, primeiro admiro meu pai, com 83 anos, ele ter tido, eu falo que ele foi visionário em muitas questões e até nisso eu admiro ele, seu Cury vai estar assistindo aqui, porque ele aprendeu a delegar. Não, vamos lá, o que precisa ser feito? Porque imagina na cabeça dele, é uma outra geração, executivos entrando no negócio, tendo decisões, né? Então eu admiro primeiro o meu pai e outra, o meu irmão, que por ser meu irmão, não parece, mas eu sou a mais velha, ele é o mais novo hoje, ele é o presidente do grupo, diretor executivo, eu falo que são homens evoluídos, né, de entender que a inserção da feminilidade nos negócios traz pontos que muitas vezes as empresas deixaram de ganhar. E as empresas que entenderam que trazer feminilidade aos negócios, a gente não está vindo para substituir, é para complementar. Eu falo muito isso. Você que está iniciando, dê oportunidades para ter diversidade de perfis, e não só de gênero, de perfis. Toda tomada de decisão que existe na Santa Clara, através dos comitês que nós temos, comitê de risco, de crédito, cobrança, planejamento, o comitê estratégico, comitê de finanças, tem diversidade de perfis. Porque quando você pega perfis diferentes para decidir algo,
com certeza a decisão vai ser muito mais, com mais chance de assertividade do que alguém sozinho tomar uma decisão. Com certeza. Isso diminui também a responsabilidade. Olha, estamos decidindo juntos. Porque eu entendo, muitas vezes você tem que tomar a decisão sozinho, daquilo você vai para lá. Agora, quando você tem alguém, ou, muitas vezes de fora, como consultor ou um conselheiro independente, que é o nosso caso já, mas que começou com consultoria, né? Eu falei, eu gosto muito de trazer para a realidade das pessoas que estão assistindo. Claro. Que foi tudo muito rápido, mas começou. Em algum momento. E você precisa implementar. Isso dói, né? Eu acho que quando você se vê numa situação de que você não é mais insubstituível, mas ao mesmo tempo é libertador. Eu falo, hoje a empresa vai continuar se a Thalita não estiver aqui, ou se o João Pedro não estiver, ou a Luísa não estiver, que são meus irmãos. E isso traz muita segurança para as pessoas, não só reter bons talentos, mas atrair bons talentos. Com certeza. E aí é um ponto que eu queria trazer, que os projetos sociais, que a gente falou muito do G, né? Sim. Que a associação está muito englobada à governança. Mas o S, o que além disso tudo que eu falei, o que atrai bons talentos e pessoas que queiram trabalhar hoje na empresa? E o que eu recebo no LinkedIn, assim, ai, Thalita, como que eu faço para trabalhar aí na Santa Clara? Me ajuda. Isso eu acho que é o melhor feedback de que nós estamos fazendo o trabalho correto. No caminho certo, né? Por isso, acho que uma das coisas que nos ajudou muito foi implementar esses projetos sociais. Você comentou, um deles é o Crianças no Agro, que nada mais é do que desconstruir tudo que muitas vezes a gente percebeu que o que falam do agro ou é de um agro da década de 50 ou tem um viés político, né? Então, o próprio material didático que vai nas escolas, eles estão ou defasados ou não tem um lastro real, técnico, né? científico embasado naquela informação. Tem um projeto muito bacana que a gente é associado, que é o De Olho no Material Escolar, já fica aí quem quiser saber mais, que está desconstruindo lá em Brasília mesmo, essa quantidade de informações incorretas, isso eu falo que é lá na fonte. Na ponta, que é o trabalho que a gente faz no Crianças no Agro, que é levar informação para as escolas públicas. Então hoje, com muito orgulho, eu falo que a gente já atingiu mais de 3.000 crianças, começamos nas unidades industriais, nas escolas públicas de Jaboticabal, o ano 2023, 24 e 25 agora a gente está terminando em Ribeirão Preto, todas as escolas públicas municipais aqui, e a gente vai para o próximo ano para as outras filiais. E a gente pretende continuar. Que é levar informação, que é falar informação real, o correta. que é tirar dúvidas. A gente percebeu que os próprios professores não sabiam a diferença, por exemplo, de um defensivo químico, vulgarmente falando agrotóxico, de um fertilizante foliar, os biológicos. Por que eles estão vindo para substituir, que são alternativas mais sustentáveis para o defensivo químico, que são, eu falo que é numa analogia para quem não entende, quem não é do agro, é o remédio, né, o remédio convencional, tradicional, e da homeopatia, por exemplo, ou o preventivo, que muitos medicamentos a gente está usando, suplementação alimentar, para prevenir, né, a doença humana, e tem a prevenção da praga da agricultura. Então, a gente vai desmistificando, fomos nas escolas, a minha equipe técnica, a gente vai, de acordo com os horários, a gente vai dividindo a equipe, e tem sido assim, um trabalho muito motivador, é maravilhoso, para as crianças que estão sendo introduzidas à matéria da agricultura. Porque realmente é um problema de origem, né? Esse é um projeto social. O outro que a gente comentou, que é o Damas do Agro, que eu já falei, e nós temos mais 2 projetos sociais que eu gostaria de falar. E eu falo assim, eu gosto de falar porque eu quero que outras empresas copiem. Claro, eu falo, a ideia é essa. A ideia é essa, né? E não só quem é do agro. Uma é a Universidade de Santa Clara e a outra é a Academia de Lideranças, que elas estão interligadas. A Universidade de Santa Clara é uma universidade in company, a gente faz aulas gravadas com a equipe técnica para
a nossa equipe de todos os colaboradores se capacitar e com a Academia de Liderança se desenvolverem um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Uhum. Isso é um trabalho de marketing com o RH e que a gente faz todo um desenvolvimento para eles crescerem profissionalmente dentro da empresa. E isso, gente, eu falo que todos esses projetos que eu comentei, isso também é uma forma de você reter ou atrair talentos. Você está olhando para dentro, né? E eu vejo muito que, assim, o colaborador hoje, ele precisa estar em linha, o propósito de vida dele é muito em linha do que a empresa tem como propósito. Com certeza. Se você está destoante, não adianta, ele vai chegar uma hora... Eu vejo, pós-pandemia potencializou muito isso, as pessoas buscam cada vez mais bem-estar, né? E bem-estar não só em casa, mas bem-estar profissional, até porque você fica mais tempo trabalhando, muitas vezes, do que em casa. Não, com certeza, incrível isso que você trouxe. E aí, aproveitando o papo, um pouco de bem-estar, um pouco de família, porque quem convive com você sabe que embora você seja esse trator na vida profissional, uma pessoa extremamente focada, determinada, realmente assim, muito competente no que faz, a gente também vê um lado familiar enorme com seus filhos, você acompanhando esses meninos para todos os lados, jogando. Sim. Fala um pouquinho sobre essa conciliação. Obrigada. Na verdade, eu falo que nas horas vagas eu sou mãe de 2 atletas que jogam tênis, o Benício e o Henrico, mas que querem ser químico. O Benício mais velho e o Henrico quer vender produto. Ele fala que ele quer ser do comercial. Vender produto. Vender produto. Gracinha. E assim, realmente, eu acho que é um grande desafio para nós mulheres que empreendemos, né? Eu brinco, a gente tem uma parede lá de diplomas na nosso corredor das salas, e eu falo que falta 2, os mais importantes são os babadores dos meus filhos, porque é um desafio muito grande para nós mulheres estarmos bem profissionalmente, né, mas também o lado pessoal. E eu levo muito para onde eu vou, que eu tenho poder de fala como aqui, não existe regra, né? E a gente tem que respeitar, acho que está faltando muito ultimamente, atualmente, é o respeito, porque às vezes a felicidade para mim é diferente da sua felicidade, e a gente tem que respeitar. Então essa polarização que está acontecendo é pela falta de respeito ao que o outro enxerga como felicidade. Ou a felicidade para mim, né, hoje eu falo, foi saber conciliar meu lado profissional e pessoal, que é um valor inegociável que eu tenho, é a minha família, né? Antes de mais nada, antes de ser a Thalita, tudo isso que você falou, eu sou filha do seu Cury, da dona Adriana, eu sou mãe esposa do Danilo, mãe do Benício e do Henrico, irmã do João Pedro e da Luísa. Então, assim, quando você traz esses valores como inegociáveis, você tem que aprender a saber conciliar. No meu caso, como eu consigo, né? Primeiro, eu tenho um grande parceiro, que é o Danilo, meu marido, está comigo há quase 20 anos, que entendeu que somar é melhor do que dividir. E isso eu admiro muito numa sociedade ainda, né, muito preconceituosa, de compartilhar. E hoje ele fala, nossa, que bom que você também tem o seu trabalho e que eu possa também ficar com os meus filhos, a gente possa compartilhar, eu ter esse tempo com eles, porque daqui a pouco eles vão crescer, eles têm 6 e 11 anos, e eles vão a gente cria o filho para o mundo, e cada vez mais a gente tem que entender isso, que como nós estamos tendo menos filhos, nós estamos super protegendo essas crianças. Então, eu falo que, primeiro é um grande parceiro, você tem que encontrar pessoas que estejam alinhadas com o seu propósito, né? Então ele entendeu isso e me dá super força. Às vezes eu viajo 2, 3 dias e ele fica sozinho, pleno, com os meus filhos. E aí fica a dica para as mulheres, gente. Da mesma forma que nós tivemos a dificuldade de saber conciliar, estamos ainda nesse processo de conciliação da vida profissional e pessoal, eles também estão aprendendo, porque eles não foram educados, a geração anterior, ao fazer o serviço de casa, trabalhar, porque é um trabalho, né? Exige tempo, exige dedicação e exige aprendizado. E também cuidar dos filhos. Então eu aprendi assim, a delegar, de fato, e confiar.
Que é a parte mais difícil, né? Fazia errado? Fazia, mas aprendeu. E hoje, assim, acho que nesse sentido que eu vejo, a gente tem que equilibrar. Então não adianta eu estar bem profissionalmente e não estar pessoal. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio. Para mim, essa questão de ter saído do operacional do jurídico e ter ido para o conselho e atuar de forma mais ampla e estratégica me possibilitou ter mais tempo de qualidade com os meus filhos. Eu falo, não é quantidade de tempo, é tempo de qualidade. E sinceramente, assim, você não existe uma regra, né? Você vai ter que buscar no seu estilo de negócio, o que te faz feliz e a sua equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Eu acho que esse é o ponto. É o equilíbrio e é muito pessoal. Né? Eu acho que é essa reflexão que cada um tem que fazer do que é ser feliz na sua plenitude, porque a única certeza que nós temos é que nós somos finitos, né? Então, quando eu comecei a ver quais são os propósitos que eu tenho para essa vida e o legado que eu quero deixar, ficou muito mais simples. E hoje, por incrível que pareça, eu vejo que eu agrego muito mais trazendo tudo isso que eu trouxe para você do que se eu estivesse lá na direção jurídica cuidando imersa dos problemas micro da empresa. Máximo, não, acho incrível. E assim, pensando um pouco em tudo isso que você trouxe, tudo isso que você passou dentro, né, dessa efetiva implementação de governança, hoje você não pensa em ajudar outras empresas Foi bom você ter falado sobre isso, que inclusive é uma coisa que eu gostaria de ressaltar. Quando eu fiz essa migração, realmente assim, não foi nada planejado. Eu como conselheira de administração e relações institucionais da empresa, quando eu fui à frente, eu falo, né, da Santa Clara, que eu estive sempre no background, foi com o intuito de contar a história do Grupo Santa Clara, uma indústria brasileira, um Brasil que deu certo, e contar toda essa história que eu falei aqui para vocês. Mas aí começaram a me convidar, Thalita Cury, ou para contar sobre a minha trajetória, que é o caso aqui hoje, ou para realmente usar essa minha expertise e a minha vivência nesse processo de sucessão e de implementação da governança para outras empresas. Como eu disse, a responsabilidade de 65% do PIB do Brasil. Então, hoje eu falo que tenho 3 propósitos na minha vida. Um deles é realmente trazer uma agricultura mais sustentável, que a gente tem feito um belo trabalho, agradecer a todos os colaboradores do Grupo Santa Clara que fazem isso acontecer. E, segundo propósito, meus filhos torná-los homens de bem, desprovidos de qualquer preconceito. E, por coincidência, só tive filhos homens, né? Eu falo que... Pra desafiar. Isso, é um propósito, então... E eu vejo muito isso, assim, não adianta eu tentar mudar o meu pai que tem 83 anos. São viés inconscientes, culturais que ele tem ali e a gente tem que respeitar. Mas em vez de eu ficar concentrando as energias na mudança daquilo que é velho, né? Segundo Aristóteles, eu prefiro concentrar e transformar a nova geração, que é através do Crianças no Agro, através dos meus filhos. Então esse é o segundo propósito, de ser homens no sentido literal da palavra, mais evoluídos. E o terceiro, hoje mais novo propósito meu, é levar essa expertise para outras empresas. Então já fico aqui um convite para quem realmente quiser saber um pouco mais sobre toda esse processo que nós fizemos acontecer. Saímos de uma empresa pequena e hoje é uma empresa sócia do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, levar para vocês como que a gente vai fazer isso. Então, é um novo propósito de levar em conselhos, formação de conselhos, implementação da governança em outras empresas, que é realmente um propósito que eu acho que eu posso agregar bastante sendo mulher, né? Tem uma participação ainda pequena e cerca de 20% ainda de mulheres nos conselhos, tanto de empresas de capital aberto quanto de fechado. Ainda somos uma empresa SA de capital fechado, mas até 2030, se tudo der certo, e vai dar certo o nosso planejamento estratégico, nós temos interesse realmente em torná-la em capital aberto. Sim. Olha que legal. Então aí já fica o convite. Quem quiser saber mais, @Thalita Cury Robusti, Cury com Y, Robusti com I. E quem quiser saber mais sobre a Santa Clara, @Santa Clara Agro. Ai, maravilha. Queria
no final você deixou várias, na verdade. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para esse pessoal que está te assistindo, sobre todos esses desafios mesmo que você enfrentou dentro da sua trajetória, qual seria? Os desafios são grandes, né? E eu costumo sempre falar para todo mundo que eu tenho a oportunidade, aproveite o desafio para tornar esse desafio e essa dificuldade como oportunidade. Eu sempre tento enxergar nos desafios que eu enfrento, né, todos esses que a gente comentou aqui, qual a oportunidade que eu tenho de gerar e tornar aquilo lá realmente algo que me agregue ou que agregue para a sociedade ou o meu entorno. Então, essa é a dica. Desafios todos temos, né? A gente saber lidar com isso de uma forma serena e trazendo uma comunicação não violenta para desconstruir questões que a gente precisa evoluir, não só no Brasil, mas no mundo. Máximo. Torná-lo ele mais justo, mais eu gosto muito de falar eu quero deixar para os meus filhos de verdade, isso não é utopia, e eu falo, para ser empreendedora no Brasil, eu sou otimista. Eu sinceramente quero pelo menos deixar ao redor onde eu estiver algo melhor, né? Ser melhor do que eu encontrei. Então é isso. E faça ao seu redor, cada um fazendo ao seu redor, com certeza nós estaremos um mundo muito melhor que hoje. Ah, obrigada, muito obrigada. Te agradecer muito pela sua presença, por ter a oportunidade de estar aqui e ouvir um pouco mais Eu que agradeço, Paola, admiro a iniciativa do Soma, falei sempre para você, conte comigo, com a minha expertise e desejo realmente muito sucesso para vocês. Dari, um grande abraço para você, foi uma pena que você não está aqui, mas que eu possa realmente ter contribuído com esse projeto e parabéns por dar visibilidade, não só ao meu trabalho, mas tenho certeza de grandes histórias que passarão e que passaram por aqui. Com certeza, obrigada, muito obrigada.